Shalom a todos os irmãos. Shalom a todos os irmãos, com muito amor. E que Yahuwah seja louvado, glorificado em todos nós. Amém. Que o Eterno possa estar nos abençoando nesta tarde para completarmos o vídeo que fizemos ontem com o título O Relógio de Yahuwah. Yahuwah nos abençoe e a todos quantos nos verão. Amém. Olhe e logo em seguida fale da corrigenda. Sim. Nós vamos corrigir alguns textos que nós ficamos corrigindo e dando alguns textos, Aperfeiçoando. passando algum texto que nós deixamos de passar. Nós falamos o versículo, mas não demos o endereço, porque na hora eu não tinha assim um celular para pegar as referências, nem tampouco uma pessoa que pegasse um celular e nos desse a referência. Mas hoje nós, agora à tarde, nós procuramos os versículos que faltaram ontem. E nós vamos passar agora para os irmãos. Aleluia. Que o Yahuwah nos ajude. Está chovendo bastante. Muita chuva mesmo. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. E acredito que em grande parte do Brasil. Em grande parte do Brasil. Bem, os versículos que faltaram referência são Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, falando de Yahushua, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante, quer dizer, parecido. Quem olhava para ele via uma aparência humana, mas na verdade ele tinha somente uma aparência humana. Outro versículo que ficamos de dar para os irmãos foi Romanos 11, 33. Isso. Você quer ler? Não, leia você. Romanos 11, 33. Eu acho lindo isso aqui, irmãos. Oh, Maravilhoso. Maravilhoso. É um hino. Hino de adoração. A pessoa que colocou esse título aqui estava inspirada mesmo. Nem tudo está mal colocado na palavra, né, irmãos? Por isso é que nós temos a Bíblia. Porque apesar de algumas coisas que aconteceram através dos séculos, a essência do Evangelho permaneceu. Porque Yahuwah não deixaria que isto acontecesse, que se perdesse a essência, o centro do Evangelho, que é Yahushua HaMashiach. Eu vou ler, irmãos, e eu pretendo colocar uma música nessa letra. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Yahuwah, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento de Yahuwah, ou quem foi seu companheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhes seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A Yahushua HaMashiach seja a glória. Ele é o nosso O perfeito. Criador e o nosso mantenedor. Aleluia. Aleluia. Também eu disse errado
aquele texto que fala, Mashiach, nossa Páscoa. Eu disse que era 1 Coríntios 15. Não. É 1 Coríntios 5, versículo 7. Alimpai-vos do fermento, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Mashiach, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, é esse o texto, 1 Coríntios 5, 7. Mashiach é a nossa Páscoa. Então, nós temos que tirar o fermento das nossas vidas, e o fermento principal que nós temos que tirar é a falta de amor para com os nossos irmãos. Embora alguns não concordam com tudo que nós falamos, mas nos respeitam e têm todo o direito de discordar, embora nos respeitem. Mas esse fermento, nós, como diz a palavra, a gente tem que amar até ao inimigo, quanto mais a um irmão. Discordância em alguns pontos sempre haverá, mas o amor, temos que tirar toda o respeito para com o irmão, toda a fermentação do meio da carral. Respeitando-nos uns aos outros, sabendo que somos limitados. E tem um hino que diz assim, sou servo inútil. Se nós fizermos tudo que pudermos fazer, ainda assim não fazemos nada diante do que o Mashiach fez por nós. Amém? Porque nós somos limitados. Somos limitados. E o meu esposo, o irmão Youssef, ontem ele falou um texto, ele falou um versículo, mas ele deu referência contrária. Você falou que era Sofonias e no entanto é Oséias. Então ele disse, escrevi para eles as maravilhas da minha lei, mas isto para eles foi como coisa estranha. Para eles. Para quem? Para a casa de Israel. Aqueles que estão no mundo, dentro das denominações, que perderam identidade. A lei do eterno para eles é uma coisa fictícia. Estranha. Não existe. Estranha mesmo. É estranho. Ignoram completamente. Não, isso daí é coisa de judeu. Olha, então, as maravilhas... Mas saibais que todas as maravilhas vieram para a casa de Abraão. E a casa de Abraão nada mais é de que a instituição de Israel, a criação de Israel. Por isso que nós devemos meditar cada vez mais naquilo que Yahuwá estabeleceu para a nossa sabedoria. Irmãos, e uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, então isso está, eu não dei referência, Oséias 8:12. Escrevi para eles as maravilhas da minha lei, mas isto para ele foi como coisa estranha. Oséias fala só da casa de Israel, que são os efraimitas. E tem um texto, eu acho que é um salmo ou é no livro de Isaías, eu não vou me deter aqui porque a gente perde muito tempo, mas é assim, a lei é boa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos. Bom. Se não me engano, 7. Então é uma maravilha, né? As maravilhas da minha lei. Mandamento santo, justo e bom. Agora, quem que não quer coisa boa, né? Para nós foi muito bom obedecer, né, Bé? Foi. Para nós foi muito bom. Em todos os sentidos. Nós obedecemos a lei do Eterno, que são os 10 mandamentos. E outros mandamentos também nós temos que obedecer. Tá tudo. Todos, né? Então, aí a gente é feliz.
Yahuwah, como está lá em Deuteronômio 28, é Deuteronômio 28? Que fala das bênçãos e até o versículo 14 ou 15. E depois é só maldição. É 2 montes. E também eu quero dizer para os irmãos que o que nós estamos fazendo, essas lives, não é porque nós queremos, mas é que a Yahuwah tem colocado esse ministério em nossas vidas. E nós, tanto nós, eu e meu esposo, como outros irmãos, como vocês que estão nos ouvindo, nós temos essa missão, irmãos, de levar essa mensagem, viu? Porque muitas ovelhas ainda não ouviram. Muitas ovelhas de Israel ainda não ouviram, dos Netzarim, né? Ainda não ouviram essa mensagem. E enquanto meu esposo procura, eu quero ler Judas, versículo 4, porque há também, irmãos, esse ministério nosso é muito espinhoso, porque a gente fala da palavra, mas muitos não entendem como a gente falou, né? Mas aí eu quero ler Judas, versículo 4, que diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Yahuwah e negam a Yahuwah, único dominador e Senhor nosso, Yahushua HaMashiach. Não precisa nem explicar, né? Bem, 1 João 5,20. 1 João 5, versículo 20. E sabemos que já o filho de Yahuwah é vindo. Ele é chamado de filho, né? Porque ele nasceu, ele veio ao mundo. E sabemos que já o filho de Yahuwah é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, ele veio ao mundo para nos dar entendimento do verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, aquele que veio em carne, que nós já tomou forma humana. No que é verdadeiro estamos, isto é, em Yahushua HaMashiach. Este, Yahushua HaMashiach, é o verdadeiro Yahuwah e a vida eterna. E tem um texto maravilhoso. Assim, Romanos 7, se acertou. A cabeça está boa. Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Não é isso. A lei, o mandamento santo, justo e bom. A lei é boa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui mesmo, aqui. Assim, o versículo 12. Assim, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. E bom. Você não quer o que é bom? Eu quero. Aleluia. Nós queremos. Nós queremos. E queremos que todos tenham esta felicidade. Colossenses, no capítulo 2, eu estou dando esses textos, irmãos, porque existe uma polêmica, né, sobre esse assunto. Colossenses 2, versículo 2. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência. Os nossos corações têm que estar cheios da inteligência. Estamos falando de mente. Exatamente. O coração aqui é a mente. Agora, ele, né? Esclarece a mente. Esclarece a mente. Enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério. É um mistério, viu, irmãos? A gente tem que saber que é um assunto difícil. Sim. É um mistério. Qual é o mistério? Yahu em Mashiach. Ele nos dá
o entendimento e nos dá o discernimento Sim. para sabermos o que é santo, justo e bom. Bem, Basta você aplicar a sua mente nas coisas boas que Yahuwá nos deu gratuitamente quando soprou em nossas narinas. eu quero ler agora um texto, irmãos, muito abençoado, que Arro nos deu agora há pouco, Hebreus 13, versículo 15. Quando nós vamos agora, a partir desse mês de março, nós vamos entrar no primeiro mês da Bíblia, né? Mês de Abib, que é abril. Nós vamos ter a Páscoa, né? E agora no mês de abril, no começo do mês de abril, e nós não fazemos mais sacrifícios de animais, porque agora o Mashiach é a nossa Páscoa, como nós já lemos em 1 Coríntios 5, versículo 1 Coríntios 5, versículo 7. Então, ele é a nossa Páscoa. Então, ele é o sacrifício que foi feito por nós. Então, nós não temos mais que fazer sacrifícios de animais e todos aqueles sacrifícios que está lá descrito na palavra. Porém, nós temos que fazer um sacrifício sim. Qual é o sacrifício que nós vamos fazer na Páscoa, nos ázimos, nas primícias, no Pentecoste? Qual? Dessas festas cumpridas, quer dizer, que nós vamos lembrar, né? Fazer isto em memória de mim. É uma lembrança que nós temos de tudo que aconteceu no passado e que foi realizado aqui na Brit Hadashah, com o nosso Mashiach, que é a nossa Páscoa, que é a nossa primícia e que é o nosso ázimo. E o nosso Redentor. Porque ele é o nosso ázimo, porque ele é um pão, ele veio ao mundo e ele fez o sacrifício vivo, santo e agradável, e ele não teve pecado. Então, ázimo quer dizer sem fermento, sem pecado. Então, agora nós temos o corpo do Mashiach. Então, nós tiramos o fermento das nossas casas. E a primícia é quando ele ressuscitou, o primeiro a ressuscitar, o primeiro dentre os mortos. Então, nós lembramos que ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Todas as festas nós comemoramos no Mashiach, mas nós fazemos um sacrifício sim. Qual sacrifício, irmã? Está aqui, ó. Hebreus 13, versículo 15. Se quer saber qual é esse sacrifício, eu vou te dizer. Hebreus 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Yahuwá sacrifício de louvor. Aleluia. Você gosta de louvar o Eterno, Yeshua HaMashiach. Esse é o sacrifício que nós temos. Que sacrifício gostoso, né? Que sacrifício bom. E nós temos o nosso irmão Ailton, né? Ailton, a nossa irmã Carmen. E que coloca letras maravilhosas nos hinos, na música que já existe. A música é universal, né? Ninguém pode dizer, não, essa música é da minha igreja. Não, a música ela é universal. Ninguém pode cobrar direitos autorais. Por causa já de uma está música. livre. E quando alguém pega o cantor, pega o inário da CCB, pega o inário presbiteriano, que é o inário evangélico, né? E outros inários, você vê que a música de lá tá nesse, tá naquele, porque ela foi feita, há séculos atrás. Não surgiu em 1900, como surgiram muitas igrejas, e nem em 1500, quando surgiram muitas igrejas.
Foi a partir dali que começaram as músicas, a partir de 1500, por aí, né? Olha aqui, esse versículo aqui é fundamental para nós regozijarmos Sim. na Páscoa. Então, É isso que o olha Machia aqui, nos fala em Lucas Lucas 20. 22, Desejei. 15. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Quem falou isso? Machia. Machia. Antes Yahushua que HaMashiach. padeça. Então, ele era a Páscoa, ele era o sacrifício. Vivente. Ele ia padecer, Fala. ele ia ser crucificado. E ele falou, eu desejei muito comer essa Páscoa. Aí ele dá para os discípulos o copo, Distribuiu o copo com o vinho, e ele diz, isto é o meu sangue. E depois ele pega o pão, parte o pão e diz, este é o meu corpo, que é sacrificado por vós. Fazer isto em memória. Ele é a nossa Páscoa. Então, nós não fazemos com animais, nós fazemos com pão, que é o corpo do Mashiach. Como discípulos dele, como seguidores desta fé maravilhosa que não nasceu conosco, Sim. Mas é uma festa que veio da autoridade de Yahuwá na saída dos escravos do Egito. Para terminar o nosso vídeo que começamos ontem, o relógio de Yahuwá, faltou dizer o seguinte: qual a realidade em que estamos vivendo hoje? O relógio, a igreja quebrou o relógio. A igreja negou tudo aquelas coisas que nós falamos ontem. E continua negando. Nada de mandamento, nada de Shabat, nada de festas, nada de Páscoa. Essa Páscoa da romana não é a nossa Páscoa. Não, é outra coisa. A Páscoa de ovos de chocolate. Não, a nossa Páscoa é uma Mashiach. E a Yahushua, então, agora, o que Yahuwá está fazendo? Ele olhou e falou, bom, minha igreja rompeu, está contaminada. Nada. Então, agora Yahushua está reunindo o resto de Israel, remanescente fiel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, os efraimitas, né, que estão no mundo, porque as tribos foram divididas. Isso vocês já sabem. E se não sabem, podem perguntar que nós esclareceremos. Gentios nas nações, os efraimitas, a casa de Israel, as 10 tribos dispersas nas nações. Dentro das denominações e que perderam sua identidade. Como na arca, Yahuwá preservou 8 pessoas e destruiu os demais, assim está separando e buscando as ovelhas para o retorno à raiz hebraica da fé. Porque ele vai destruir este mundo com fogo e não sobrará nem nada, raiz e nem ramo. Se transformarão em cinzas debaixo dos vossos pés. Zacarias ou Malaquias, acho que Malaquias. Tempo de restauração. Atos 3, 21. Contém que o céu contenha o Mashiach. 3:21. Até que tudo seja restaurado. Então, que tempo nós estamos vivendo? Tempo de techuvá. Tempo de arrependimento, tempo de volta à raiz, tempo de restauração. Essa é a palavra, né? Restauração de tudo. Tudo o quê? Toda a fé. Toda a fé que foi corrompida. A fé dos primórdios. Dos apóstolos e dos profetas. As profecias que foram negadas. Aniquiladas. A fé apostólica que foi banida das igrejas. Agora vocês sabem o que está acontecendo em certas igrejas. Cultos horríveis. Coisas terríveis. Então, apostasia. Então, tempo de restauração. Restauração de tudo. A volta ao culto lá da igreja primitiva. Os apóstolos guardavam o Shabat. O culto racional. Os apóstolos comemoravam todas as festas. Os apóstolos mantinham o Shabat. Os apóstolos falavam o nome
do Salvador hebraico. E agora tudo É nada. Todas estas coisas referentes à igreja primitiva foram banidas. E aí a igreja dominante, porque a igreja era uma só, né? Aí a igreja, os concílios dominantes foram introduzindo dentro desta igreja primitiva. Daí essa igreja... Outros princípios. Foram entrando coisas, indulgências, imagens, culto, missa de corpo até presente. De defunto. Missa de corpo presente. Tudo pago, comprando o terreno no céu, indulgências. Essas coisas foram penetrando, né? E aí a igreja deixou de ser a igreja primitiva dos apóstolos e passou e inaugurou-se a igreja romana, católica, apostólica, romana. É a igreja dominante. Nós não precisamos citar nome. Não precisamos. Mas é o que domina o mundo. É verdade. É verdade. Lembre-se da essência. Aonde é a igreja matriz aqui da cidade de Curitiba? Em tal lugar. E as outras, o que são? Filhinhas. Todas filhinhas. São filhinhas da grande Babilônia. Então, olhar para Abraão, meu servo, de onde nunca deveriam ter saído. Esqueceram de Abraão. Não olham mais. Da instituição. Essa profecia nem se fala, né? Não, essa profecia não se fala. Essa profecia que está em Isaías 51, nem se fala. Mas acontece o seguinte, todo mundo falam tanto contra o Velho Testamento, que para nós é o mesmo, mas só que se lembram de Malaquias capítulo 3. Dízimo, isso aí é verdade. Dízimo. É isso. Israel, o Israel de Arruá está extraviado nas nações. Ezequiel 37, 21. Os irmãos vão lá no Velho Testamento. Não tem isso de velho, é profecia. 37, 21. Dize-lhes, pois, assim diz Yahuá, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, tomarei, futuro, para onde eles forem, os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Nós falamos ontem que nós não somos daqui. Nós estamos aqui no Brasil, mas não somos daqui. Nós somos israelitas, nós somos de lá. E nós vamos voltar para lá. Meu Pai, tenha misericórdia. Vai lá abrir que eu vou terminar aqui. Chegou pessoas ali, meu marido vai abrir a porta, mas eu vou terminar o vídeo. E Yahushua não virá em Itália, Alemanha ou Portugal. Ele virá em Jerusalém. Yahushua levará o seu povo para Jerusalém. Ele está reunindo agora. Ele está tirando das denominações que já baniram os preceitos, já esqueceram do Shabat e dos demais preceitos de Yah. Ele disse, lembra-te para guardar. Ezequiel 36, 16. Ezequiel 36, 16. E veio a mim a palavra de Yahweh dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Vem aqui para mostrar sua carinha, minha filha. Vem. Eu apresentar uma filha minha, a minha primogênita. Vem cá, minha filha. Maura. Parece? Essa aqui tá branquinha. Shalom. Shalom. Que bênção, né? Minha filha chegar bem na hora, né? Ela vai ajudar a gente. Pega o banquinho, põe aqui. Tudo aqui. Então,
ela, Ezequiel 37, 36, versículo 16, o versículo, a partir do 16, mas eu vou ler o 24. Olha só. Eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos tirarei para a vossa terra. Então, essa é a promessa que ele fez para nós. Que ele buscaria as suas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele falou para aquela mulher samaritana, cananeia. Ele falou para a mulher cananeia. Ela falou assim, ela estava correndo atrás do Machia e os discípulos falaram para ele, atende essa mulher que vem, né? Não sei perturbando. Se acho que é a palavra certa, não sei se é perturbando, mas é. Aí gritando. ela falou assim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí ele responde para ela, mas eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa casa de Israel, meus irmãos, são as 10 tribos que estão espalhadas no mundo. E eu quero ler aqui, irmão, não sei se vai dar, porque esse celular meu, ele corta, ele não grava o tempo que precisa. Eu preciso comprar um outro. Então, olha o que aconteceu. Filho do homem, quando a casa de Israel, está falando das 10 tribos, habitava na sua terra, então contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Veja só a tristeza. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos em que se contaminaram. Eles se contaminaram, irmãos, entre as nações. E espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu nome. Profanaram o meu nome, o meu santo nome. Pois eu dizia a eles, pois se dizia deles, estes são do povo que saiu da sua terra. Então, eles vieram escandalizar o evangelho de Machia. Eles vieram escandalizar o evangelho que já estava no mundo. Aí, não, você está lendo Ezequiel não tinha evangelho. O primeiro a pregar o evangelho foi Abraão. Então, e chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Mas eu os poupei. É amor. É muito amor, né, Maura? É muito Apesar amor. de toda a desobediência, O amor, ele ainda buscava. Porque é povo dele, né, irmãos? Por amor do meu santo nome, que a casa de Israel, as 10 tribos, irmãos, profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, às 10 tribos dispersas no mundo, assim diz Yahuá, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Então, por amor a mim mesmo. Ele tem um amor pelo próprio nome dele, que ele não pode deixar ser profanado. Quer comentar, Mauro? Não. Meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Então, esse Israel, essas 10 nações, elas estão, esse povo, esses israelitas, eles estão dentro misturado com gentios e pegaram o costume dos gentios. Dentro das denominações, eles perderam a identidade. Eles não sabem a origem do poço, da caverna do poço onde foram cavados. Isaías 51. Eles esqueceram de olhar do pai, da onde Yahweh começou a nação israelita. Israel é uma, mas ela foi dividida em 10 e 2. Judá e Benjamim e mais as 10.
Então, mas tudo é Israel. Bom, eu os santificarei. Então, o tempo é agora. E você buscar. Se você buscar, eu os santificarei. E santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou Yahweh, diz Yahweh, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre as nações. Bom, para terminar, o tempo é agora de voltar à raiz e lembrar da caverna do poço onde fomos cavados. Olharmos para Abraão e Sara e voltarmos e os gentios buscarem o quê? Serem enxertados na boa oliveira. É necessário para adquirir o direito de viver como um israelita. Sim. E em Apocalipse, no capítulo 8, algo que vem para a minha mente, ninguém é obrigado a aceitar essas coisas, mas Apocalipse 8 fala ao meu coração que está escrito, fez-se silêncio no céu. Esse silêncio não seria para que preparação do povo, porque as trombetas em seguida, elas começaram a ser tocadas. Então, antes que as trombetas toquem, porque as trombetas, o que são as trombetas? Vamos ler só um pouquinho. Aviso. É aviso, não é? Então, fez silêncio no céu. E nós falamos do relógio, né, irmãos? Falamos do relógio, porque a igreja atrapalhou o andamento do relógio. Então, o céu está contendo Mashiach, Atos 3:21, para que haja uma restauração de tudo. Então, esse relógio ele tem que parar, para que a Yahushua faça essa busca em todas as nações e que todos façam techuvá. Techuvá é uma palavra hebraica que quer dizer volta à raiz hebraica da fé. É arrependimento. Então, muitos estão buscando avivamento, mas avivamento primeiro começa com o quê? Com arrependimento, né? Então, primeiro o sacrifício. Que sacrifício? De louvor, de adoração e respeito aos mandamentos. Toda a techuvá, ela começa com volta à raiz. É arrependimento. E Apocalipse 8 diz assim, havendo aberto o sexto selo, fez-se silêncio Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Aí alguém muito inteligente calcula meia hora, né? Eu não sei calcular. E viu os 7 anjos que estavam diante de Yahweh e foram-lhe dadas 7 trombetas. Quer dizer, tem um tempo agora para arrependimento, o céu está parado, e a Yahushua está olhando aqui na terra, está buscando as suas ovelhas, por quê? E vi 7 anjos que estavam diante de Yahweh, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do seu incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Yahweh. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Então, antes que isso aconteça, vamos voltar. Vamos buscar a raiz de onde somos. Existe uma raiz, existe um povo. Os gentios, outros países, são enxertados em Israel, porque o Mashiach, ele é israelita, ele é da tribo de Judá.
E ele é a oliveira verdadeira. E nós somos aquela palavra jambuzeiro. E precisamos estar enxertados nele, no Mashiach, na boa oliveira. Nós somos os ramos que estamos enxertados em Israel, porque alguns ramos foram quebrados. Nós não vamos entrar nesse detalhe que está no livro de Romanos. Alguns ramos foram quebrados em Israel, na oliveira, e nós, gentios, fomos enxertados. Maura, procura para mim Isaías 56, onde diz que o que agrada ao Eterno é o Shabat. É 56, né? É 56, né? Então, para terminar a leitura. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E aí toca-se a segunda trombeta, toca-se a terceira trombeta, e aí as coisas vão acontecendo. Por isso que há um tempo agora o relógio de Yahweh está parado, porque a igreja provocou isso, a própria igreja provocou isso. Então agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que aproveitar esse tempo que Yahweh nos dá para voltarmos à raiz hebraica da fé, aos primórdios da fé, à igreja apostólica, aos fundamentos, ao fundamento dos apóstolos e dos profetas e patriarcas. Amém? Amém. 56, né? É Isaías 56, né? Que fala daquilo que me agrada. É isso, Mauro? Ou é o 53? É o 56. 53? Deixa eu ver. 53. 53. Tá aqui, ó. Para terminar mesmo agora. Não é o 53, não. É o 56. Assim, ó. Porque... e não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado a Yahweh, dizendo, de todo me apartará Yahweh do seu povo. Nem tão pode, tá vendo, irmãos? Tem um povo que nós não podemos nos apartar deste povo, porque o povo escolhido é Israel. E nós não temos esse direito de dizer, não, Israel não é nada, agora a igreja vem substituir Israel, que é a tal da teologia da substituição. Não. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado a Yahweh, dizendo, de todo me apartará Yahweh do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz Yahweh a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Olha só. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. O que agrada a Yahweh? Obediência. Os que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada. Então nós temos que agradar o coração de Yahweh, irmãos. Não é que nós temos, nós somos chamados, convocados a sermos povo, e a casa de Israel e a casa de Judá tem uma ordem. E nós temos que entrar para este povo, porque nós não éramos povo. Mas agora sois povos. E repetindo o que eu falei, que nós falamos ontem, Oséias diz, vós não sois meu povo. O profeta falou, e na mesma hora ele fala, mas eu não posso dizer que não é meu povo, porque ele não se arrepende do que faz. Aí ele fala, é meu povo. Só que é um povo rebelde, um povo duro, né, de entendimento. E aí, então, ele foi um casamento tão prejudicado de Yahushua com esse povo. Então, agora ele fala lá em Jeremias 31, eu farei um novo concerto, ou seja, uma nova aliança. Com quem? O povo de Israel. Com a casa de Israel, as 10 tribos, e com a casa de Judá. Então, o concerto não é com a igreja que substitui Israel, não.
O concerto do Eterno é sempre com Israel, que foi dividido em 10 e duas. Judá e Benjamim, estão lá em Jerusalém, não receberam Mashiach. E Yahushua é da tribo de Judá. Olha só. E veio para o que era seu, E os seus e não os seus receberam. não receberam. Mas, aí entramos nós. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahuwah, a saber, Mesmo. os que creem no no seu nome. Veja como o nome é Veja como o nome é importante. importante. É a raiz. Então, para terminarmos aqui, porque assim diz, também lhes darei os que obedecem o meu concerto, o meu Shabat, darei na minha casa e dentro dos meus muros a Nova Jerusalém. Um lugar é um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Agora vejamos nós, os estrangeiros. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem a Yahuwah, enxertado, para o servirem, para amarem o nome de Yahuwah, sendo deste modo servos seus, todos os que... Fala, Maura. Guardarem o sábado, não o profanando. O Shabat. E os que abraçarem o meu conselho. Vamos ver se pegamos a Maura ali. Fala, Maura, bem bonito, bem alto aí. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem, para amarem o nome de Yahuwah, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Nós podemos fugir dessa palavra, minha filha? Não. Não dá para falar. É a palavra de Yahuwah. Então, Ezequiel 22, 26 diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o puro do impuro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado. O que profana ao Eterno? A desobediência. Não lembrar, não olhar, não lembrar, não guardar o Shabat, irmãos. É coisa grave. Por isso, esses dois velhos estão aqui. E agora minha filha chegou para nos ajudar. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que essa filha minha é uma bênção, como todos os meus filhos. Como todos os meus filhos. E eles serão a sequência nossa nessa palavra. Eu creio nisso. É isso, irmãos. Filho do homem, tu és uma terra que não está purificada. Tem indignação na terra. Irmãos, vamos encerrar por hoje. Vamos obedecer a palavra. Shalom. Que esta paz maravilhosa entre no seu coração, na tua vida, e que as palavras que foram transmitidas tenham guarida em vossos corações e possam fazer diferença entre o velho e o novo homem, entre a velha e a nova mulher, nascida da água e do Espírito para a vida eterna. Ora, pois, corra para os braços de Yahuwah e do Mashiach, para que recebeis a salvação gratuita
e prazerosa que nos dará companhia dos salvos juntamente no dia da separação. Fica, pois, conosco, ó Mashiach, alertando as nossas mentes, a nossa vida e nos ensinando o que te é agradável, para que, assim, a nossa vida tenha um sentido de adoração e de comunhão contigo para todo sempre. Amém. Amém. Yahuwah seja louvado. Aleluia.